CoachCast no ar, e este episódio é muito especial. Por quê? Estamos entrando no 5º ano, tanto que a partir de hoje você não vai ver mais temporada 1 ou 2, você vai ver ano 5. E neste ano 5 a gente continua com o apoio da Camisaria Fascínios. E a Camisaria Fascínios, se você quiser comprar sua camisa com desconto, e tem camisas maravilhosas lá, o nosso convidado, inclusive, já foi presenteado com uma, ele deve receber nos próximos dias. E a Camisaria Fascínios, você entra lá no site camisariafascínios.com.br, com o cupom CoachCast, você consegue 15% de desconto. Eles têm umas camisas maravilhosas, ou você pode ir num dos endereços que tem aqui no Largo do Arouche e também no Bom Retiro, na Rua da Graça. E, além disso, nós temos o apoio aqui do Marketing Up, que te dá 20% de desconto e uma avaliação gratuita de como está a sua presença digital e o seu marketing digital. E eu sou o Sérgio Albuquerque, e é um prazer estar aqui contigo nesse 5º ano do CoachCast. Trago hoje aqui Márcio Sandes, mas antes disso eu quero agradecer quem indicou ele, que é a nossa querida Daiane Berdoldi. Ela já esteve aqui também contando a história dela, que é maravilhosa, é incrível, é uma amiga querida, se transformou, né, numa amiga muito querida, escreveu um livro Por Trás da Cicatriz. Encontra aí esse episódio em algum lugar. Márcio, que honra tê-lo aqui conosco hoje, nesse episódio. Quem é Márcio Sandes? Obrigado, primeiramente, Sérgio, pelo convite, e aproveito, né, faço minhas as suas palavras, agradeço também a Daiane, que foi quem nos colocou juntos aqui nessa data, ela quem fez a ponte. Márcio Sandes é uma pessoa já um pouco madura, que gosta de algumas áreas que trazem aí algumas reflexões, alguns conflitos, algumas coisas que fazem sentido para algumas pessoas, para outras não, mas a gente está aqui justamente para ajudar. A ideia é colaborar com o crescimento de todos, né? De todas as pessoas. Sou um profissional das áreas comercial, TI e, mais recentemente, recrutamento e seleção, recolocação profissional, assuntos bastante em alta hoje, né? Principalmente sobre esse que a gente vai falar, que é o processo seletivo humanizado, né? Antes, inclusive, eu gostaria de fazer assim um apanhado, né? Como se eu pudesse dizer que seria talvez o que é o conceito processo seletivo humanizado. É um processo que muita gente quer, muita gente admira, mas muitos não colocam em prática, não utilizam, né? Hoje, com o uso de ferramentas artificiais, de inteligência artificial, perdeu-se um pouco disso. Então, o assunto é bastante pertinente justamente por conta disso. O processo seletivo humanizado, ele é aquele processo que ele tem como foco a abordagem e oferecer uma experiência positiva para o candidato. Todo mundo que se candidata a uma vaga, ele quer se candidatar à vaga, ele quer ter o perfil dele avaliado, ele quer ter um retorno, seja positivo ou negativo, de como ele está no processo. E aí, para a gente deixar um pouco mais complexo esse processo, entraram, né, algumas práticas que utilizam inteligência artificial, né? Uma técnica que a gente utiliza nesse processo de seleção mais individual é você justamente construir toda a trajetória do profissional, né? Então, desde o início, existe uma necessidade muito grande de transparência sobre as etapas, sobre os prazos e sobre o feedback. Hoje, eu acompanho bastante no LinkedIn muitas discussões falando da GUP, né? Que não existe processo, não existe retorno, não existe nenhum tipo de retorno para o candidato. Isso deixa muitos candidatos totalmente perdidos, né?
reclamam da plataforma por conta disso. Existe todo um porquê, né? Respeito à individualidade e à diversidade de cada um. O processo seletivo, para que ele seja humanizado, ele precisa ver exatamente isso. Qual é a sua individualidade? E aí a gente fala de individualidade das qualidades técnicas, das qualidades comportamentais, a sua diversidade, em que você está ligado naquele momento, qual é o seu público, como você trabalha essa parte, né? Hoje fala-se muito também em LGBTQIP+. Então, assim, o processo seletivo tem que respeitar todos esses pontos. E ter, como todos os segmentos precisam, né? Eu falo isso até talvez um pouco por conta da área comercial. Uma comunicação clara, uma comunicação empática, porque se não houver isso, pode ter certeza que o processo seletivo já vai dar errado logo no começo, né? Esses acho que são alguns pontos muito importantes. Feedback constante. Então, poxa, eu falei para o candidato, né? Olha, o processo seletivo vai ter 7 fases. Alguns profissionais, eles estão mais propensos a esperar o processo seletivo acontecer. São posições que muitas vezes não existem muitas disponíveis no mercado. Então, ele aguarda o processo seletivo acontecer, ainda que seja um processo longo. Vou dar um exemplo de processo seletivo na área de TI. Os profissionais, eles estão muito de olho ao que está acontecendo no mercado. Então, assim, eu estou participando desse processo aqui, mas eu já estou de olho no outro, eu já estou de olho em uma outra oportunidade, eu já estou me candidatando a uma outra oportunidade. E muitos profissionais, eles se candidataram a 4, 5 processos. Então, assim, aquele que falar que o processo é mais rápido, possivelmente, se ele for aprovado, é o que ele vai aceitar trabalhar. Ele não tem esse tipo de profissional, ele não tem muita paciência para ficar esperando processos seletivos muito longos. Dependendo da posição, dependendo do salário, dependendo dos benefícios, dependendo do modelo de trabalho, presencial, home, híbrido, isso tem muita... muda muito rápido, é muito constante, principalmente para esse público de TI, né? É necessário que a gente evite alguns vieses inconsistentes, né? Por exemplo, vieses comportamentais. Para isso, existem técnicas. Existe uma técnica chamada STAR, que significa situação, tarefa, ação e resultado. Eu quero saber em que situação você está, se está procurando trabalho, não está, tem alguma tarefa que você tenha dificuldade de realizar, ou que você seja muito bom para realizar, né? No caso de problemas, como a gente fala, né? Resolução de conflitos, hoje, grande maioria das atividades, né, dos cargos, tem necessidade de você ter resolução de conflitos, de você ser proativo. Então, como você age com cada um desses cenários? E resultados. A área de vendas é uma das áreas em que, dentro do seu perfil, você tem que falar o que você fez, como que você fez e o resultado que você alcançou. São pontos muito importantes numa avaliação de perfil. E alguns pontos nessa jornada, os pontos de contato para garantir essa experiência com contato, com o candidato, né? Tudo isso, junto num pacote, acaba sendo, são pontos importantes para um processo seletivo humanizado. Vou te dar um exemplo de processo seletivo humanizado que a gente utiliza. Isso aconteceu com um candidato que eu estava fechando uma vaga. Ele já nos tinha dito que ele havia sido reprovado numa determinada empresa, ele gostaria de trabalhar muito naquela empresa. Todo mundo tem, né, Sérgio, uma Coca-Cola da vida que eu quero trabalhar, a empresa dos meus sonhos. Então, ele tinha a tal empresa dos sonhos dele que ele queria trabalhar. Por 2 vezes ele havia sido reprovado no processo seletivo.
sem muito feedback. Não deram muito retorno de por quê, qual foi o motivo, né? Deixou a desejar, faltou qualificação, enfim. E aí, através da nossa consultoria, vamos deixar de avaliar só o PDF dele? Vamos conversar com o candidato? E aí a Tech Recruiter foi bater um papo com ele. O que você faz? Usando a técnica STAR. O que você faz? Qual a sua situação hoje? Tem alguma coisa que você faz muito bem? E nesse bate-papo, ela identificou um profissional extremamente qualificado, só que não estava escrito no PDF, não estava escrito no currículo. E aí poxa, ele é o perfil exatamente, é o melhor para aquela posição. Vamos mandar o candidato para a empresa, para eles avaliarem. Ele foi contratado. Algum tempo depois, e eu faço muito isso, eu mantenho contato com o cliente, mantenho contato com o candidato, muitas vezes a gente vira amigos no LinkedIn, né? Passa um seguir o outro, e eu fiquei sabendo que hoje ele ocupa uma posição de líder. Que legal. Ele cresceu na empresa mostrando as habilidades que ele tinha. Uhum. E aí, onde entra o humanizado? É isso, é você deixar um pouco de ler o PDF, até porque eu brinco, né, com alguns clientes meus, falo assim, olha, cuidado com o LinkedIn, cuidado com o Word lá, o PDF do currículo, porque ali você pode escrever qualquer coisa. Eu digo isso porque o contrário também acontece. O profissional, ele quer ganhar um salário sênior, ele se candidata para uma vaga de pleno e ele tem um conhecimento júnior. Então, o contrário também acontece. Mas a gente não pode se deixar levar por esse grande motivo e falar, vamos bater um papo. Conversando com o Sérgio, conversando com você, eu vou conhecê-lo. Vão ter coisas que talvez uma pergunta bem colocada, no momento bem colocado, ela faz você entregar toda a experiência que você tem na sua área profissional, na sua carreira profissional. Isso é muito bacana. Muito legal. Eu queria voltar um pouquinho no início da sua carreira. Sim. Quando você começou, você já definiu TI como sendo a sua área, assim, e a área Não. comercial ou não? Ah, legal. Eu entrei, eu brinco, né, Sérgio, que eu falo que eu sou de uma época em que a gente tinha 3 opções na vida. Você ia para as drogas, você ia para o exército, ou você ia trabalhar. Uhum. Eram as 3 alternativas. Por ter pais um pouco mais rígidos, né, que são os pais da minha geração, um pouco mais rígidos, eu falei, vou trabalhar, né? Apesar de querer muito servir o exército, mas não consegui, mas eu falei, vou trabalhar. E eu comecei a minha carreira aos 16 anos numa loja de calçados. Uhum. Para quem nos ouvir e conhecer São Paulo, conhecer a Galeria Pagé, eu trabalhava numa loja de calçados em frente à Galeria Pagé. E lá eu comecei a minha carreira. Saí de lá e fui trabalhar em uma metalúrgica, saí da área comercial, voltei para a área comercial no Bradesco, e aí no Bradesco eu conheci aquela telinha preta com as letrinhas verdes. Eu falei, nossa, isso daqui é muito legal. E a função que eu tinha na época, que era gerente comercial no Bradesco, eu tive treinamento de uma outra pessoa, e ela, a primeira coisa que eu aprendi de tecnologia, Márcio, presta atenção numa coisa, o computador fala com você. Então, para tudo que você fizer, olha o rodapé. Então, assim, vai ter F1, ajuda, F2, seguir, F3, pula para a próxima tela, ele conversa com você, então não tem mistério. Eu gostei daquilo, Sérgio, e aí eu falei, eu vou fazer tecnologia. Entrei na minha primeira faculdade, que foi a Unicid, e fiz processamento de dados. Nunca usei. Eu me formei porque eu achava que era a profissão da época, eu falei, isso daqui vai dar alguma coisa. Mas eu não conseguia me ver sentado numa cadeira, atrás de um computador, teclando e programando o dia inteiro. Aquilo era muito monótono para mim. Saí em busca de outras oportunidades. Quando foi em 2005,
veio novamente à tona uma oportunidade de trabalhar com TI, mas dessa vez na área de helpdesk e segurança da informação. Aí eu falei, olha a TI me chamando de novo. E aí eu voltei para a faculdade, só que aí pensando mais, raciocinando mais logicamente, eu fiz FATEC num curso de tecnologia da informação com ênfase em gestão de negócios. Falei, eu junto TI com negócios, que é o que eu gosto. Boa. Falei, agora... E fui trabalhar nessa empresa que era americana, vendendo soluções para helpdesk e segurança da informação. Daí em diante, passei por Embratel, junto com TI, passei pela área contábil e tributária, mas com pé na TI, passei por desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo, e depois da pandemia, mais voltado para recrutamento e seleção. Inicialmente com foco em recrutamento e seleção só para profissionais de TI, e aí, com o decorrer das minhas experiências, acabei chegando na empresa que eu estou hoje, fazendo recrutamento e seleção, não só para TI, mas para todos os segmentos. Nós atendemos todos os segmentos, o comercial, administrativo, todas as posições, junto com recolocação profissional. Então, a gente aproveita esse paralelo de recrutamento e coloca o serviço de recolocação, porque muitas vezes a gente pode ter no nosso banco de profissionais que estão buscando uma recolocação, uma posição que serve exatamente para ele. Muito A gente bom. conseguiu juntar as duas coisas, né? Muito bom. E eu queria traçar um paralelo. Como é que foi, né, o trabalho, ou como você enxerga lá quando você fazia as suas entrevistas, lá com 16 anos para hoje? O que mudou nesse cenário todo para chegar hoje a, de repente, uma revalorização dos processos seletivos humanizados? Porque antigamente era bem humano, né, o processo. Antigamente era bem humano. Antigamente, por todos os processos por qual passei, eram aqueles processos assim, bom, a começar pela forma como você procurava emprego, né? Você saía com uma pasta debaixo do braço, com 50 currículos, e entregava de porta em porta. Ou, depois, um pouco mais avançado esse processo, você ia para Rua Barão de Itapetininga, Rua 24 de Maio, Rua Cristiano, Conselheiro Crispiniano, nas agências de emprego. Em alguns dos processos, quando você tinha o perfil muito aderente à posição, eles já pediam para você ficar, você já fazia a redação, você fazia o teste psicológico, e eles marcavam para você voltar, se você passasse, para dinâmica de grupo. E aí era feita uma dinâmica de grupo com os candidatos que estavam aderentes para ver aquele que se destacava e ir. Talvez fossem processos mais demorados, sim, mas não na fase exatamente de recrutamento e seleção. No pós-contratação, eu tive processos de empresas que faziam hoje o chamado onboard, durava 15 dias. Você passava 15 dias dentro de uma sala, conhecendo a empresa, conhecendo o setor, conhecendo as pessoas da empresa em que você ia trabalhar. Com o decorrer dos anos, lógico, existiu a necessidade de processos seletivos mais curtos, mais acelerados, e eles não podiam deixar com que candidatos bons fossem perdidos por conta de processos demorados. Então, é aí que entra a tecnologia. Nós vamos melhorar os processos. E aí eu acho que foi nesse ponto em que se perdeu um pouco a humanização. Hoje é tudo muito online, né? Hoje é tudo muito na tela, né? Algumas empresas
ainda consideram, eu tenho cliente que considera o processo seletivo mais voltado para a humanização, onde o candidato precisa ir pelo menos uma vez fazer entrevista no local, ainda que você vá trabalhar 100% home office, mas você vá na empresa para que você conheça a cultura, para que você conheça isso. Essa foi a mudança assim, que aconteceu mais gritante nos últimos 10 anos com a tecnologia, né? Excelente. Com algumas ferramentas. Uhum. E você lembra de alguma situação, assim, num processo seletivo desses que você conduz, né, nessas avaliações, que foi extremamente desconfortável, uma deselegância por parte do candidato? Eu já tive processos seletivos de... os candidatos foram convocados, então, assim, olha, você foi convocado para participar do processo lá na empresa. Então, vai ter uma dinâmica, vai ter alguma coisa, e você vai participar. Ok, isso no modelo presencial. E aí, quando chegar lá, o candidato falar, mas não foi isso que foi me dito, porque a empresa mudou o discurso, mudaram algumas coisas com relação à posição, com relação a benefícios. Então, o candidato ele se sentiu realmente desconfortável, levantou e foi embora. Uhum, uhum. No modelo já mais atual, o que acontece muito, Sérgio, olha, você está se candidatando para essa vaga, o seu perfil é aderente e eu vou te mandar um teste. A área de TI tem isso, né? Uhum. E o candidato falar, eu não quero participar, declino do processo porque eu não vou fazer teste. Uhum. Simples, não vou. Já tive processos em que você fala assim, poxa, a empresa está a 2 quadras da sua casa, é uma vez só no escritório por semana. Não vou, eu não vou, não aceito. E algumas empresas, eu tenho clientes em Portugal, e olha só que bacana. Por eles saberem que alguns candidatos, eles declinam quando tem teste, quando tem alguma coisa assim, eles fazem entrevista gravada e eles aplicam o teste no momento da entrevista. Até o momento que você entra no Meet, você não sabe que vai ter teste. Então, eles falam assim, Sérgio, agora nesse momento eu vou compartilhar uma tela e quero que você responda algumas perguntas. Ali está sendo feito o teste. Então, o candidato, ele muitas vezes não tem como apertar o botão e sair da sala. Sim. Então, ele responde. Uhum. Para você não ter uma perda, né, dos candidatos, eles decidiram fazer isso. Interessante isso, hein? Houveram momentos muito constrangedores e momentos divertidos. Eu trabalhei numa empresa que ela já não existe mais, que foi o Mapping, uma grande loja de departamentos aqui em São Paulo. O processo seletivo aconteceu e no dia de apresentar a empresa, todas as pessoas que foram contratadas estavam numa sala, acho que tinha umas 20 pessoas. Então, assim, aquele levante e se apresente, fale seu nome, sua idade, se você é casado, solteiro, e aí, numa determinada pessoa, ela levantou, ela falou, meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu sou casada, meu marido mora na casa dele, eu moro na minha. Todo mundo olhando, não, como assim, casada? Você mora na sua casa, ele mora na casa dele? Eu gosto de ler deitado à noite com a luz acesa. Ele quer deitar com a luz apagada para assistir televisão. Esse conflito nos fez decidir que nós vamos morar cada um na sua casa. Quando a gente tiver a fim de se encontrar, ninguém for ler, ninguém for assistir, nós temos a nossa casa. E a gente... Então, assim, são inúmeros casos. Sem dúvida. Nossa, Márcio, a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso, que eu vejo que você tem, poxa, muita experiência. Já fica o convite para uma próxima vez a gente vir abordar mais temas, né? Sim. Mas eu queria que você, agora a gente está se encaminhando aqui para os 5 minutos finais, eu quero que você traga 2 pontos aqui que são extremamente relevantes hoje em dia para quem está iniciando ou até mesmo para quem já é experiente no mercado de trabalho, que é a diversidade e o etarismo.
o etarismo ele tem não só para quem é mais velho, né? Tem também para quem é mais jovem, né? Consegue trazer para a gente isso aí? Diversidade. Eu acredito que quando nós, candidatos, vamos nos candidatar, a gente precisa ter um olhar um pouco mais refinado no tipo de vaga que a gente quer se candidatar. Existem muitas empresas que têm essa possibilidade e eles deixam muito claro, inclusive na descrição da vaga, sobre esse assunto. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala de várias possibilidades de diversidades, né? Por exemplo, eu participo de grupos de mulheres da TI, né, pessoas pretas, LGBT. Então, assim, quando a empresa, eu percebo que quando a empresa ela não deixa muito claro isso, você, como candidato, pode ter algum tipo de problema ao se candidatar, né? E por isso que hoje existem as ATS que ajudam muito, inclusive. Como você disse, é um outro assunto, talvez, para LinkedIn e ferramentas que hoje são utilizadas para isso. Não só o candidato busca, mas as empresas buscam. E etarismo, existem empresas de diversos perfis, e elas reagem, porque eu digo que é uma reação, não é uma ação. Elas reagem de acordo com os profissionais que elas encontram no mercado hoje. Por que talvez esse etarismo jovem? Porque muitos não têm uma necessidade de atuar naquele mercado da forma que a empresa exija, né? Dois termos que são conhecidos hoje são white quitting e demissão por vingança. Acontece mais com uma faixa etária mais nova. Com uma faixa etária mais madura, no caso como eu, existem empresas que preferem, porque são pessoas que têm uma disponibilidade maior em fazer tudo o que é necessário. Elas se disponibilizam em trazer algo a mais. Sérgio? Oi, tô te ouvindo. Tá te ouvindo. É que a minha tela... Deu uma travadinha aqui, mas não tem problema. Vai ao ar assim mesmo, são erros de bastidores. Tá tudo bem. Mas que o etarismo jovem, o etarismo maduro, não seja nenhuma trava, nenhum bloqueio para qualquer tipo de candidato. Empresas existem várias, vagas existem muitas, e é só uma estratégia que o candidato precisa ter ao buscar uma posição. Eu costumo brincar que tem candidatos que eles usam uma metralhadora, eles se candidatam em tudo. Antes de você se candidatar, independente do nome da vaga, da posição da vaga, dá uma olhada no job description. Porque eu costumo dizer que, assim como tecnologia, cada empresa tem a sua tecnologia, a sua linguagem, as suas hard skills, soft skills. Uma posição de assistente administrativo também tem as características e as particularidades da cultura da empresa. Então, buscou uma vaga auxiliar administrativo, assistente administrativo? Poxa, essa empresa é bacana. Olha a descrição. Ali vão ter todos os pontos e todas as particularidades da empresa. Se você não estiver 100% aderente, talvez não seja nem válido você se candidatar. Você vai ficar frustrado em ter se candidatado e não ter sido chamado sequer para uma entrevista. Então, você não estava aderente. E algumas empresas utilizam isso. Não está aderente, não segue. Porque são posições que recebem uma centena de currículos. Sim. Uma centena de currículos. E as pessoas não se dão conta de uma coisa, para a gente finalizar aqui. O tempo é o bem mais escasso que nós temos. Então, não perca o seu tempo e nem o tempo dos outros. Porque o tempo só vai, Márcio. Sim, sim.
quando você usa as estratégias corretas, não é o número de candidaturas que vai te fazer voltar ao mercado de trabalho. É a qualidade da posição que você se candidata aderente ao seu perfil. Isso é muito mais, em termos de resultados, é muito mais valioso do que sair atirando para todas as vagas. Sensacional. Adorei bater esse papo contigo aqui. Eu tenho certeza que todos que vão nos ouvir ou assistir vão gostar também. Você trouxe aqui dicas preciosíssimas. E para a gente finalizar, com como as pessoas te encontram no LinkedIn, no Instagram. linkedin.com/Márcio Sandes, vão me encontrar lá. No Instagram, marciosandes.oficial. Maravilha. Então, hoje o papo foi sobre processos seletivos humanizados com o Márcio Sandes. Super obrigado. Obrigado também à Camisaria Fascínios, ao Marketing Up. E esse é o CoachCast. Muito obrigado, Sérgio.